Bom dia, bom dia. É isso aí, segunda-feira, né? Pois é, semana de Natal. E nós tá como? Isso aí, trabalhando, trabalhando. Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12, vai narrar a história de um homem que estava malhando trigo no lagar. E aí o anjo chega para ele e quando vai saudá-lo diz: Deus é contigo, varão valoroso, ou homem valente. Que eu aprendo com isso? Várias lições. Mas hoje a gente vai ficar aqui em duas para que a gente possa pensar, refletir e começar a semana nesse embalo. O povo midianita naquele tempo, eles estavam tomando todo o trigo do povo de Gideão, que era aquele homem que estava ali malhando o trigo no lagar. Lugar de malhar o trigo é na eira, mas se vai malhar o trigo na eira, os midianitas o veriam e tomaria todo o trigo dele, talvez até matando-o, tirando a vida dele. Mas ele vai para o lagar, um lugar improvável, onde ninguém o procuraria, e ele vai malhar o trigo ali, para que ele e o seu povo, né, e a sua família não ficasse sem alimento. Muitas vezes a gente precisa se esconder do nosso inimigo. A gente precisa fazer algo que é diferente, fora de lugar, mas a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Tinha que malhar o trigo, e Gideão foi lá, malhou o trigo. E quando ele está malhando o trigo, o anjo chega e diz: Deus é contigo, varão valoroso. Outra coisa que eu aprendo é que nessa vida o que vale não é o que eu tenho e não é o que eu digo, mas sim quem eu sou e o que eu faço. Porque se eu sou, logo faço. E Gideão era o único homem de toda aquela tropa de gente, e se você continuar lendo, você vai ver que só de homens ele conseguiu mais de 32 mil. Então tinha muita gente naquele lugar, mas ele era o único que estava fazendo o que precisava ser feito. Muitas vezes a gente reclama da situação, da condição, do momento, do lugar onde a gente está. Mas se você sabe malhar o trigo e se você tem uma possibilidade para isso, aproveite-a, porque daqui a pouco, quem vê todas as coisas, quem é onipresente, quem é onisciente, quem é onipotente, ele vai te buscar para fazer algo muito maior, muito melhor. Mas cabe a mim e a você, muitas vezes, fazer o que é improvável, fazer um pouquinho além do que parar e reclamar como todo mundo fazia. Por exemplo, Davi, seus irmãos reclamavam da afronta do gigante, mas ninguém foi lá. Saul tinha armadura, Saul tinha tempo de guerra, mas ele não tinha as habilidades que Davi tinha, que Davi possuía para aquela batalha. Muitas vezes a gente fica olhando e outras pessoas também, sem entender que a gente pode até não ter, mas a gente é a pessoa certa para aquele momento. E Gideão, quando foi chamado, é porque ele estava fazendo o que precisava ser feito. Pense nisso. Um abraço. Deus abençoe.